Já na aula de hoje, a gente vai começar a entrar no microambiente e principalmente vai ser a nossa aula de análise competitiva 1, porque a gente vai precisar de duas, porque tem muito framework de análise competitiva. E a gente precisa ver eles porque no final eles se tornam a sua caixa de ferramentas. Você vai ter que, como gestor, entender pelo seguinte, cara, levando em conta a situação em que o meu negócio está agora, qual ferramenta eu uso? Ou se eu uso todas, porque também pode ser uma opção. Mas para alguns funciona mais, para outros funciona menos, e isso que a gente vai tentar trazer. Eu quero trazer essa análise crítica para você de quando que você usa cada ferramenta. Então, pessoal, a gente na aula passada viu e se aprofundou na questão do macro e do microambiente. O macro sendo aquele ambiente mais geral que afeta todas as empresas em um determinado segmento. Por exemplo, toda empresa no Brasil para poder operar precisa ter CNPJ, toda faculdade precisa de autorização do MEC para funcionar, toda empresa de cosméticos para lançar um produto precisa de uma autorização da Anvisa. Então, a gente viu essa questão do macroambiente. E a gente começou a ver a questão do microambiente, mas a gente não detalhou ainda, que é basicamente aquele ambiente que você é mais específico, ele é específico das suas escolhas. Se você escolhe trabalhar com um determinado consumidor, naquele momento o seu microambiente ele é definido. E sim, nesse caso ele é controlado porque você pode mudar o seu negócio para tentar mudar o seu microambiente. Então você pode gerir, você pode escolher trabalhar com esse cliente ou escolher trabalhar com esse fornecedor ou escolher trabalhar com competir com esses concorrentes ou não. Então você tem maior escolha até certo ponto de como que você quer trabalhar dentro desse mercado. Entrando aqui na análise de microambiente, um dos jeitos que eu mais gosto de trabalhar a análise de microambiente é com a teoria do ecossistema de inovação. O que é o ecossistema de inovação? Ele traz uma ideia de que é o seguinte, a sua empresa, ela não é uma coisa tão quadrada quanto você está imaginando. Ela não é basicamente um quadradinho falando, essa é a minha empresa e essas aqui são as pessoas que estão fora da minha empresa e que eu tenho relacionamento. Ela traz uma ideia de que ela é um ecossistema. Vamos lembrar, o que é o ecossistema, né? Na biologia a gente estuda isso, que é basicamente um sistema em que eu tenho várias coisas que uma interfere na outra e no final elas geram um grande equilíbrio. Então eu tenho esse predador que come tal presa, e aí eu tenho essa plantinha, e aí eu tenho esse animal, e eu tenho essa coisa, e essa coisa acontece, e a água da... Basicamente o ecossistema é isso. O ecossistema de inovação é a mesma coisa. Só que ela é no ambiente de negócios. E ele traz a seguinte ideia. No nível mais micro, eu tenho o ecossistema organizacional, que basicamente é como a empresa opera. Aqui eu estou dando um exemplo como se fosse uma empresa, uma fábrica, que ela desenvolve produtos. Então, minimamente, dentro desse ecossistema organizacional, eu tenho a área de pesquisa e desenvolvimento, que vai criar novos produtos, eu tenho a área de produção, que vai fabricar esse produto, eu tenho a área de vendas, que vai vender esse produto para clientes finais ou para clientes intermediários, como por exemplo varejistas, supermercados, e eu tenho a área de supply, que vai ser responsável por garantir que esse produto chegue nesses clientes. Cada uma dessas peças faz parte do seu ecossistema. Os funcionários de vendas, de P&D, de produção, de supply chain, e os funcionários de gestão que estão no centro de tudo ali, tudo isso faz parte do seu ecossistema, são seus empregados, eles fazem parte. Cada uma dessas áreas fazem parte. As ferramentas que você usa para isso. E, saindo desse nível do ecossistema organizacional, vem o ecossistema de negócios. O ecossistema de negócios, ele basicamente se refere o seu negócio não é uma ilha. Tudo que ele precisa diretamente de apoio para funcionar é o ecossistema de negócios. A consultoria que ajuda você a criar produtos melhores. O distribuidor que vai pegar o seu produto e levar. O fornecedor que vai te dar os insumos para poder fabricar. Então vamos pegar aqui um exemplo, tá? Imagina que você é a Natura. Você é a Natura. Beleza, eu tenho uma área de P&D e essa área de P&D contrata consultores para ajudar a criar uma nova linha de perfumes. Esse perfume vai ser fabricado e ele precisa de insumos brasileiros, insumos de embalagem que, por exemplo, vão vir da China ou de Taiwan ou do Vietnã. Preciso de aromas que vão vir da Tunísia, vão vir da Turquia, vão vir da Amazônia. Tudo isso vai ser o meu ecossistema de negócios. Eu preciso de uma área que cuida da logística, que é o supply chain, que vai ter os distribuidores que precisam ser homologados, porque eu sou uma empresa
preocupado com a pegada verde, eu vou ter uma área de vendas que vai conversar com as minhas consultoras, com os meus franqueados das lojas que eu tenho, e uma área de gestão que vai precisar de apoio, vai precisar de consultores, vai precisar terceirizar parte disso para outra pessoa. Então tudo isso é o ecossistema de negócios, é tudo que eu preciso para poder operar. Se a Natura não conseguir o cara que faz a essência que ele vai usar no perfume, ele não vai conseguir produzir o perfume. Então o ecossistema de negócio, ele determina basicamente como o meu negócio opera. Como que o meu negócio, ele funciona ou não. Como que o meu negócio gera valor para o meu cliente. Além disso, saindo do seu ecossistema de negócios, que é o que você precisa operar, você entra em mais 2 ecossistemas. O primeiro é o ecossistema de consumidores. Então, imagina que você é a Natura. Hoje, você não está num lugar só. Então você vende através da consultora, você vende através da franquia, mas agora vamos imaginar que você não é a Natura. Vamos imaginar que você é a Colgate. A Colgate, para ser vendida, você não compra direto da Colgate, você vai numa farmácia, você vai no supermercado. Esse é o seu ecossistema de consumidores. O seu consumidor final, para poder ter acesso ao seu produto Colgate, ele vai ter intermediários. Ele vai ter o marketplace ali físico, que é o supermercado. Ele vai ter o marketplace virtual, de repente ele está comprando o produto dele na Rappi, e que é um intermediário entre o supermercado e o consumidor. Então esse ecossistema de consumidores já é muito mais complexo ainda. E do outro lado eu tenho um ecossistema empreendedor. Eu, como empresa, só Colgate, posso estar apoiando startups novas, que estão criando inovações. Hoje, para fazer uma pasta de dente, eu uso sílica, que não é uma coisa muito legal para a gente jogar na água. Ela, com o tempo, pode fazer mal para os oceanos. E aí, a Colgate hoje ela apoia uma startup que está trocando a sílica por um produto biodegradável. E aí, esse ecossistema de empreendedor que alimenta de inovação o meu ecossistema, ele tem as universidades que formam empreendedores, ou de onde os empreendedores saem. Esse empreendedor ele vai para hubs como aceleradoras, captam investimento e criam startups. Tudo isso é o seu ecossistema de inovação. Esse é o ecossistema capaz de gerar. E isso é o seu microambiente. Você entender como cada uma dessas peças opera vai fazer você montar estratégias melhores. E é por isso que a gente estuda isso. Por isso que você, como administrador, como gestor, precisa entender: a empresa não é uma ilha. A empresa não é um quadradinho que você fala, isso é dentro da empresa, e você fala, a linha não é reta. A linha que separa o que é empresa e o que não é, ela é transparente. Ela é pontilhada, como está aqui. E isso é a importância de você entender o seu ambiente, o seu ecossistema de inovação. Beleza, mas o que o meu negócio vai ser nesse ecossistema? Como é que eu gero valor? Como? Quando? Então imagina que você tem um marketplace de moda. Para quem? É para o consumidor final? É para um revendedor? Por quê? Quem faz isso? Faz isso bem? Faz isso mal? Quais são os recursos? As plataformas? Como que o mercado está? Tem tendência? Tem números? É assim que são essas perguntas que você vai estar tentando responder na hora de entender o ecossistema em que você está. E aí você pode trazer uma forma de análise de microambiente de negócios que é essa. Então você põe um critério de análise que, por exemplo, fornecedores. E aí você pega tendências que estão acontecendo com esses fornecedores. Então, a consolidação desses fornecedores, o preço cada vez menos regulado. As plataformas, né, que, por exemplo, são os marketplaces. Está aumentando o número de... Se você, por exemplo, está criando uma empresa de moda, você tem cada vez mais lugares que você pode vender na internet, além do seu próprio e-commerce. Mas ainda é um monopólio. Então, o Mercado Livre ou a Amazon, cara, dominam quase todo o mercado. Se você não estiver lá, você não está em lugar nenhum. Quais são as ameaças? Basicamente, nos fornecedores é que eu posso ter um aumento dos preços em razão da consolidação. Traduzindo, você percebe que os fornecedores estão se juntando e virando fornecedores maiores. Quando ele vira um fornecedor maior, ele tem um maior poder de barganha contigo. E ele pode influenciar a sua decisão. Ou na plataforma, a comissão está muito alta, porque ela é líder, ela basicamente está sozinha. Então uma das coisas que, por exemplo, o setor de restaurantes muitas vezes reclama do iFood, como ele é praticamente um monopólio, 70% ali das entregas estão com ele, ele olha e fala, cara, eu posso cobrar para esses caras, eu sou o grande líder daqui. E esse é um dos medos de muitas vezes do mercado de monopólios. O cara ganha muita liberdade para poder fazer isso. E eu também tenho as oportunidades. Então eu posso fechar contratos mais longos para poder assegurar os preços. Eu posso aumentar a audiência entrando nessas plataformas.
Então, esse é um jeito da gente fazer essa análise de microambiente de negócios do ponto de vista do ecossistema de inovação. Então agora, vamos falar um pouco sobre ferramentas de análise competitiva. Mas antes disso, a gente precisa fazer um check de uma informação importante pra gente, que é o que é competitividade. E cara, tem duas coisas que eu acho ótimo para explicar o que é competitividade. E essas duas imagens sumarizam isso. Então a primeira delas é, imagina que você está num safari pela África, num avião, e aí o avião cai. Toda a tripulação morre, e só você e o seu amigo sobrevivem. Vocês saem do avião, etc. Do nada vocês veem um leão. Cara, na hora se gela e fala, ferrou. O que eu vou fazer? E aí do nada você olha pro lado e você vê o seu amigo, ele tá amarrando o sapato. Ele vira e fala pra você vira, né? Fala pra ele, como assim você tá amarrando o sapato? Cara, você nunca vai conseguir correr mais rápido que o leão. E aí o seu amigo, de infância, vira pra você e fala, eu não preciso correr mais rápido que o leão. Eu preciso correr mais rápido que você. Isso é competitividade. Competitividade não é entender que existe um mercado imaginário, é entender que você está concorrendo com outra empresa. Você está concorrendo com outra organização que quer os seus clientes, que você quer os clientes dela. Você estar vencendo é você estar ganhando dessa empresa. Você não está concorrendo com algo imaginário, o mercado. Você está concorrendo com outras empresas. Se você é um escritório de investimento e você conquista um cliente, você tirou esse cliente de outro cliente. Mesmo que ele nunca tenha comprado nenhum produto, você é o primeiro escritório que ele está usando, ele poderia ter ido para outro. Então a competitividade é sobre isso. E o segundo ponto da competitividade que é importante, e eu pus essa imagem aqui, a competitividade também parece essas esteiras, sabe, de aeroporto que vão indo para você poder se deslocar andando menos. Só que imagina que ela está vindo na direção contrária. Então o que acontece? Se você estiver parado, você na verdade está indo para trás. Se você estiver basicamente andando na mesma velocidade que a esteira, você está ficando parado no mesmo lugar. O único jeito de você estar maior é se você está crescendo. Por quê? Porque a competitividade sempre está subindo. Sempre. Então, se você não está crescendo, ou você está parado, ou você está caindo. Essa é a certeza. Isso aqui a gente viu na primeira aula. A gente viu lá da questão de que os mercados eles eram lineares, eles passam a se tornar exponenciais, e que aí, para eu me manter competitivo organizacionalmente, eu preciso começar a inovar mais, eu preciso começar a ser mais estratégico e acompanhar a competitividade do meu mercado. E aí, com competitividade entendido o conceito, vamos pegar a nossa primeira ferramenta de análise da competitividade, que é a matriz SWOT. Ela é uma das ferramentas mais consolidadas dentro do setor. Ela foi proposta, não se sabe exatamente por quem, ela sai de um conjunto de análises, ela ficou muito famosa dentro do livro do Kotler. E basicamente essa análise SWOT, também se traduzir para português chamada análise FOFO, é uma ferramenta clássica de planejamento estratégico, em que basicamente você vai analisar 4 coisas sobre o seu negócio, ou na verdade sobre o seu ambiente de negócio. A primeira coisa é quais são as suas forças, ou em inglês, como o S da SWOT, as suas strengths, basicamente as suas forças. A segunda questão que você vai avaliar é as suas fraquezas, as suas weaknesses, do W da SWOT. O que é a força e a fraqueza? São fatores internos seus. São basicamente coisas que são suas, que você gerou. As suas forças são as coisas que você criou dentro da sua empresa ou negócio para tornar ele mais competitivo, para que ele se diferencie e os seus consumidores queiram. Exemplo, sou a única padaria do meu bairro que tem pão de fermentação natural. Isso é uma força. Já as fraquezas são as questões que te deixam para trás dos outros. São coisas que você ou não conseguiu resolver, ou não consegue resolver, ou que o seu concorrente criou uma força e você não acompanhou isso e virou um padrão de mercado. Um exemplo aqui de fraqueza para uma mesma padaria, então a padaria vai lá, eu sou a única que tem fermentação natural, mas uma fraqueza eu não tenho pão francês, que é o pão mais consumido por todo mundo. Então eu tenho uma força, que é ser a única com fermentação natural, e eu tenho uma fraqueza que eu não ofereço pão francês. Se você está no mercado que só consome pão francês, então assim,
89% é pão francês no seu bairro. Você tem uma fraqueza meio fraca, mas você tem uma força meio fraca, mas você tem uma fraqueza muito alta. Isso é um exemplo de forças e fraquezas. Depois disso, você tem o O e o T da SWOT, né? O O é o Opportunities, oportunidades, que basicamente são fatores externos. Então, está acontecendo uma coisa, por exemplo, no caso dessa padaria, ela poderia dizer assim, cada vez eu tenho mais clientes buscando panificação artesanal, com fermentação natural, e as ameaças são fatores externos negativos e que te afetam. Então você pode trazer como uma ameaça, inclusive, fatores macroeconômicos, né? Fatores do macroambiente. Você pode falar que a inflação está alta e as famílias estão gastando menos. Ou você pode falar que, cara, as pessoas estão se mudando do seu bairro. Então é uma ameaça, assim, as pessoas não estão indo para lá. Ou oportunidade, tem mais gente se mudando para o bairro. Então os fatores externos, você não tem controle sobre eles. Os fatores internos, você tem controle e eles são determinantes do seu negócio. Por exemplo, o preço que você cobra, ele pode ser uma força ou ele pode ser uma fraqueza. Você que determina o seu preço. Tem muito o que fazer. Já o preço dos seus fornecedores, ele é um fator externo. E ele pode ser uma oportunidade ou ele pode ser uma ameaça. Vamos olhar cada um deles. O primeiro deles são as forças, né? As forças são atributos internos positivos, traduzindo, como eu disse, são coisas que você escolheu ter e criou para tornar o seu negócio melhor. E ele envolve tanto a capacidade técnica da sua equipe, então imagina que eu sou uma faculdade, eu tenho os melhores professores. Isso pode ser uma força, se você conseguir comprovar, tá? Não adianta falar da boca para fora, eu tenho os professores melhores. Prova. Como é que você pode provar? Eu sou uma empresa que eu tenho os melhores preços do mercado. Prova. Eu sou uma empresa que tem um princípio que ninguém mais tem. Pega, por exemplo, a Novo Nordisk, né? Novo Nordisk com o Ozempic, com o Wegovy. Uma força. Só ele tem aquilo. E ele tem patente sobre aquilo ainda. Ninguém pode fazer. É esse tipo de coisa que você está buscando. Você ter uma coisa que ninguém tem é uma força irrefutável. Só que ela tem que ser provada. Tem uma marca reconhecida. Exemplo, Nubank. Uma grande força dele é ser o banco digital mais forte do país, com a marca mais forte, mais reconhecida, mais vista. Ela é muito mais forte do que todos os outros bancos digitais. Tem uma estrutura enxuta e eficiente. Eu sou uma empresa que com pouca gente gera muito resultado. Seu relacionamento com clientes, sua capacidade de inovação. Um exemplo, uma clínica odontológica, ela possui equipamentos de última geração e atendimento personalizado, o que resulta em uma alta fidelização e recomendação de clientes. Isso é uma força? Se você tem e os outros não têm. Ponto de paridade não é força, ponto de paridade não é fraqueza. Ponto de paridade não aparece na SWOT. Na SWOT, ou você tem força, que é coisas que você tem e os outros não têm, ou a maioria dos outros não tem, e as fraquezas é coisas que você poderia ou deveria ter e você não tem. E muitas vezes você sabe isso porque seu concorrente tem. Então vamos para o segundo, que são as fraquezas, as weaknesses. São limitações internas, que dificultam o crescimento, que reduzem a competitividade ou causam ineficiência. Então, por exemplo, eu tenho uma faculdade, mas o meu concorrente tem pessoas melhores de mercado. Eu tenho uma empresa de cosmético, mas eu não consigo diminuir o meu custo de produção porque eu não consigo ainda fazer em grande escala, enquanto o meu concorrente consegue fazer em grande escala. Eu tenho uma infraestrutura defasada, tem uma nova máquina que ela embala e ela substitui a necessidade de 3 pessoas. Eu não tenho isso. Uma fraqueza, eu não estou operando no iFood ainda, enquanto os meus concorrentes estão. Ou alta dependência de um único cliente. O que é uma fraqueza que você pode ter? Você pode trazer uma fraqueza que é, de repente, o seguinte: enquanto os meus concorrentes têm vários clientes, eu só tenho um grande cliente que é 70%. Se esse cara cancelar comigo, minha empresa quebra. Isso é uma fraqueza. Trazer aqui um exemplo de fraquezas. Eu tenho uma fábrica de móveis sob medida. Eu dependo de um único marceneiro com conhecimento técnico, traduzindo. Alto risco. Esse cara se demite, esse cara vai para o seu concorrente. Se ele sair da empresa, estou ferrado. Então isso é uma fraqueza. Mas, por exemplo, uma das fraquezas também que você pode ter no seu negócio você pode ter uma fraqueza que é não inovar. Enquanto seus concorrentes estão lançando cada vez coisas mais novas, você está dependente de um único produto que sustenta o seu negócio até hoje. O terceiro são as oportunidades. Opportunities, né? Que são os elementos do ambiente externo que, se aproveitados, podem gerar crescimento, inovação e aumento de lucros.
São tendências de mercado. Então, voltando à questão da padaria artesanal, pô, as pessoas cada vez mais estão consumindo esse tipo de pão, esse tipo de produto. Eu sou o único no meu bairro que tem, isso é uma força, e a oportunidade é que eu tenho essa mudança. As oportunidades são fatores que você não tem controle, elas simplesmente estão acontecendo, tá? Assim como as ameaças. Então, tendência de mercado, mudanças demográficas favoráveis. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um plano de saúde focado em idosos e a população está ficando mais velha, oportunidade. Novas tecnologias acessíveis. Então, oportunidade. Por exemplo, a CIMED agora, ela está dizendo, ó, assim que cair a patente do Ozempic, eu vou ter a canetinha amarela da CIMED. Oportunidade? É uma força da Novo Nordisk? É. É só deles. Oportunidade assim que cair a patente. Repara, a força de um pode ser a oportunidade de outro. Esse é um ponto muito importante. Quais são novos canais de distribuição? Basicamente, agora tem uma empresa de logística que atende bem o Nordeste. Pô, agora eu vou poder ir para lá, os meus concorrentes hoje não vão, ou pouca gente vai, eu vou começar a operar. Incentivos governamentais. Exemplo, no estado da Califórnia, você tem um monte de imposto nos Estados Unidos que você não paga para ter um carro elétrico. Isso é uma oportunidade. E novas tecnologias ali, a IA é também um exemplo disso. Vamos trazer aqui um exemplo, né? Lojas de roupa online, que o crescimento do TikTok como canal de vendas sociais permite alcançar públicos novos e gerar engajamento de forma orgânica. Estou indo para o TikTok. Isso é uma oportunidade que eu vou aproveitar. E por fim, nós temos as ameaças. As ameaças basicamente são fatores externos que colocam em risco a estabilidade ou o crescimento da sua empresa. Aumento da concorrência, crise econômica, mudanças regulatórias, perda de relevância do produto, avanço tecnológico. Então, por exemplo, atualmente, né, a gente está tendo no mundo essa questão das tarifas dos Estados Unidos. Cara, imagina se você é uma empresa que basicamente sobrevive exportando produtos para os Estados Unidos. Pô, é uma ameaça grande que você está vivendo agora. Como é que você vai lidar com essas tarifas? Será que os seus clientes lá nos Estados Unidos vão querer continuar comprando de você? Essa é uma ameaça que você vai ter. Vou dar um próprio exemplo da Novo Nordisk, né? Uma ameaça que ele tem, importante, é que a patente dele vai cair. E aí todo mundo já está planejando fazer o seu. Um exemplo disso é o avanço acelerado de apps tipo Duolingo, YouTube para uma escola de inglês. Cara, esses caras estão usando. Então, por exemplo, para as faculdades, durante muito tempo aconteceu isso. Então, assim, o que está acontecendo? O cara, em vez de fazer faculdade, está fazendo um monte de curso livre. Uma ameaça? Como é que eu vou trabalhar com isso? Um exemplo de matriz SWOT aqui do Netflix, gente. Então, imagina o seguinte, as forças da Netflix. Marca globalmente reconhecida, uma forte base de clientes, plataforma tecnológica robusta, vamos ser bem sérios, a melhor streaming, né? Produção de conteúdo original, algoritmos eficazes de recomendação. Tudo coisa que ela construiu, é dela. Fatores negativos. Alto custo de produção de conteúdo original. Hoje é o maior orçamento da Netflix. Dependência de produtos de pouco sucesso para atrair o usuário. Então ela hoje vive o dilema do blockbuster. Então poucas produções, na verdade, atraem a atenção de quase toda a base de usuários e é um motivo. Não tem conteúdo esportivo, enquanto todas as outras estão tendo. Dificuldade de fidelizar em mercados sensíveis a preço. Então no Brasil, por exemplo, muita gente assina Netflix, depois cancela e não usa mais. Forte dependência da banda larga. Isso são todos fatores negativos. São decisões dela que levaram a esses fatores. Oportunidade. Expansão em mercados emergentes, então África e Ásia ainda consomem pouco Netflix, então dá para entrar lá dentro. Parceria com operadores e fabricantes de TV, então se você olhar hoje, né, na Claro tem parceria com Netflix, tem TV que já vem com Netflix lá dentro, então se eu nesses países vender isso já integrado, talvez seja uma baita oportunidade. O crescimento do mercado do streaming corporativo e educacional, de repente eles podem focar nesse desenho. O investimento em games e formatos interativos, então hoje o Netflix está cheio de games, principalmente focado no público ali mais adolescente, infantil, e publicidade em planos mais baratos, que é uma coisa que começou a acontecer nos Estados Unidos. Então, a Amazon, por exemplo, vai colocar isso. Então, o preço que você paga hoje na Amazon agora vai ter anúncio, tipo, dentro do programa. Se você não quiser ter anúncio, você vai ter que pagar mais caro. Então, isso é uma oportunidade. Parece ser uma ameaça, parece ser ruim para o consumidor, mas significa mais uma fonte de receita. Eu vou poder ganhar com publicidade, eu vou poder ganhar com assinatura, e a assinatura vai ficar mais cara. E aí eu tenho a ameaça. Qual a mais óbvia? Concorrente, gente. Hoje está todo mundo, e com conteúdos fortes. Cara, eu tenho a Disney com Star Wars, com Marvel. Como é que eu lido? HBO Max, com toda a coisa do House of the Dragon, com White Lotus e todos esses programas extremamente disputados.
Amazon Prime, o YouTube, o TikTok, tudo isso consome o meu consumidor. Em vez de olhar o Netflix, ele está consumindo essas outras coisas. Regulações locais, então, por exemplo, na Europa está tendo essa questão da cota de conteúdo, saturação do mercado em regiões desenvolvidas, pirataria, que voltou a acontecer agora, porque como os streamings começaram a ficar muito caros, para você poder ver tudo que você quer ver, você tem que assinar 60 streamings, tem gente, cara, fazendo pirataria. Inclusive tem umas caixinhas que você tem, e aí você tem acesso a todos os streamings. E principalmente a sensibilidade do consumidor ao reajuste de preço. Toda vez que eu aumento 3 a 4% minha mensalidade, eu perco 1 a 2% dos clientes. Então muitas vezes essa conta não fecha. Reflexão para a gente finalizar a aula de hoje. Por que entender as potencialidades e riscos do seu negócio é uma etapa fundamental na gestão estratégica. Esse é o pensamento que fica para vocês. Espero que isso seja uma pergunta que vocês consigam responder a partir do que a gente viu na aula de hoje. O que a gente vai ver na aula que vem, que é a análise competitiva 2. A gente vai ver 2 novas ferramentas. Basicamente a gente vai ver um pouco das forças que modam esse ambiente competitivo do negócio e da organização. A gente vai ver que vai além dos concorrentes. Como essas forças exigem adaptação da gestão estratégica do negócio. Como analisar o ciclo de vida do seu portfólio de produtos ou serviços ou unidades de negócio e qual é a importância dessa análise de portfólio para a gestão estratégica de negócio. É isso. Obrigado.